Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. Aos 41 anos, Vanessa construiu uma carreira sólida como nutricionista, é mãe da Beatriz e recentemente se tornou servidora pública. Sua trajetória, porém, vai além das conquistas profissionais. Ela enfrentou recentemente, há pouco tempo, uma das maiores batalhas da sua vida e saiu vitoriosa, não só nos concursos, mas também na superação do câncer de mama. Vanessa, natural de Joinville, Santa Catarina, sempre sonhou grande. Desde a infância, descreve-se como uma pessoa que gostava de ir além das expectativas em tudo que fazia. Formada em nutrição, ela trabalhou em hospitais e contribuiu em projetos de saúde. Sua paixão pela nutrição e pelo cuidado com as pessoas a guiou em uma carreira que já estava consolidada, até que em 2021 decidiu buscar novos horizontes e prestar seu primeiro concurso público. No mesmo ano, Vanessa foi aprovada em primeiro lugar na Secretaria de Saúde de Penha, Santa Catarina. Mas o que deveria ser um momento de celebração e alegria se transformou em uma batalha inesperada. Apenas 15 dias após essa conquista, Vanessa recebeu o diagnóstico de câncer de mama, que mudou completamente o rumo de sua vida naquele momento. Com a notícia ainda fresca de sua aprovação, Vanessa se viu diante da difícil realidade de ter de fazer 16 sessões de quimioterapia, cirurgia e também radioterapia. Em meio a esse tratamento exaustivo, ela tinha um único desejo: não ser chamada para assumir sua vaga no concurso naquele momento. Ela orava para que o tempo estivesse ao seu favor, pois sabia que, caso fosse convocada durante o tratamento, não conseguiria assumir o cargo e perderia a vaga. E o que aconteceu foi um verdadeiro milagre. 3 dias após sua última sessão de quimioterapia, Vanessa recebeu a tão esperada notícia de que havia sido nomeada para o cargo na Secretaria de Saúde. No momento exato, nem antes, nem depois. O timing perfeito para que ela pudesse finalmente começar a sua jornada como servidora pública, sem deixar que a doença tirasse dela o que tanto batalhou para conquistar. Agora, Vanessa vai compartilhar conosco um pouco dessa jornada de luta dupla e como ela conseguiu, com muita fé, resiliência e força, superar os obstáculos que a vida apresentou. Prepare-se para uma história de superação e de fé que vai te inspirar a nunca desistir, mesmo quando os desafios parecem intransponíveis. E cabe dizer, com muito orgulho, que a Vanessa foi aluna do GRAM. Vanessa, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Boa noite, muito obrigada, Gabriel, pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco dessa história. A parte que você falou é parte dessa história, então a gente vai falar um pouquinho, né, dessa primeira prova, e depois ainda vou falar da segunda prova, que é onde hoje eu estou atuando, né, na vaga que eu estou atuando. Bom, então assim, Gabriel, eu realmente, né, eu morava em outra cidade, né, eu nunca tive problema, assim, em questão de emprego, né, porque, por ser cidades maiores, mas quando eu escolhi morar aqui em Penha, então, assim, eu tive uma certa dificuldade de entender onde os profissionais da minha área trabalhavam, né, então, assim, porque é uma cidade pequena, enfim, e eu identifiquei uma oportunidade, né, na carreira pública, né, e por coincidência Você ou se não. mudou por questões de família para Penha? Isso, na verdade, a gente tinha um propósito de ter um apartamento aqui de veraneio, enfim, né? E a vida, a pandemia, enfim, fez com que a gente viesse parar aqui nessa cidade, né? É uma cidade pequena, uma cidade com cerca de 37 mil habitantes, né? É uma cidade litorânea, onde tem um parque, né? Um dos maiores parques, né? Do mundo, né? Que é o Beto Carreiro. E eu vim parar aqui por questões de meu marido começou a trabalhar home office e a gente decidiu morar aqui, né? Então eu tive que procurar ver onde é que eu poderia me encaixar no mercado de trabalho aqui nessa cidade, pois não tinha hospital, nem universidade, que eram as áreas que eu já tinha atuado né, na minha vida profissional. Então eu identifiquei que seria uma possibilidade e logo na sequência tinha, né, abri um edital para a Secretaria de Saúde, mas eu não tinha experiência nenhuma, né, com concurso público, eu nunca tinha feito nenhuma prova, como eu disse anteriormente, eu tive uma facilidade assim com empregos, porque a minha cidade, Joinville, é uma cidade grande, né, com grandes oportunidades, então nunca tinha pensado em ser servidora pública. E então eu comecei, o primeiro passo foi pesquisar, né, como estudar para concurso, né, antes de começar a estudar.
Aí, né, acabei assistindo, né, algumas aulas, enfim, e eu percebi que tinha muita coisa, muito conteúdo, né, na própria internet, né, nos canais aí do GRAM, enfim, disponíveis para a gente estudar. Então, eu peguei e comecei a estudar por conta própria, me planejei, e realmente eu tinha um grande objetivo que era, porque assim, como aqui tem, né, poucas oportunidades que não sejam, né, no atendimento consultório, digamos assim, né, eu agarrei essa oportunidade, né, como única, assim. Então eu estudei muito, estudei todos os dias, fiz todo o planejamento e não fazia nem ideia, né, de como que seria essa prova, né, por nunca ter me testado antes. Foi então que eu fui fazer essa prova, né? Mas fui confiante, porque eu estudei muito mesmo, né, para a prova. E, né, logo na sequência ali, né, na sequência, eu acabei recebendo o gabarito e eu identifiquei que das 30 questões eu tinha acertado 28. Só que, assim, a minha experiência era tão grande que eu não sabia se eu tinha ido bem com acertando 28 questões de 30, né? Sendo que eu tinha gabaritado em nutrição, gabaritado, né, em português. E nesse momento até eu tive a oportunidade de conversar com a professora aí do GRAM, que é a Monique, né, via direct. Eu agradeci ela pelas aulas, porque realmente tem influenciado muito nas minhas, né, as alternativas lá na prova. E quando eu falei para ela que eu tinha feito essa pontuação, ela falou: Nossa, você foi muito bem, né? Muito bem mesmo para a primeira prova, né? E foi que daí realmente veio o resultado de que eu tinha sido aprovada em primeiro lugar. Então foi uma surpresa, né? Porque a minha primeira prova, né? Enfim, e foi uma surpresa muito grande para mim, assim, ter tido essa colocação na minha primeira experiência. Aí então, assim, eu tive essa felicidade imensa, né? Fiquei muito feliz, comecei a torcer para me chamarem, pensei, tomara que me chamem logo, porque na época eu não estava trabalhando. Mas aí, paralelo a isso, eu estava fazendo algumas investigações de saúde, porque eu já estava com alguns sintomas, né? Eu tinha um nódulo, eu tinha descoberto um nódulo aos 38 anos, mas assim, nada que me preocupasse, porque eu tinha uma vida saudável, uma vida ativa, né? Não tinha nenhum histórico na família de nenhuma doença, assim. Mas aí a vida me pregou aquela, né, peça, digamos assim, aquela surpresa. Eu fui ao médico e ele identificou, né, o câncer de mama, né? E não só isso, ele me disse que o câncer de mama que eu tinha era um dos mais, como é que eu posso dizer, mais complexos que tinha, que é o triplo negativo, né? O mais difíceis de cura, enfim. Obviamente, né, que não era, né, a gente nunca espera, né, ainda mais com super nova, super saudável, né, ter uma notícia como essa. E eu tive que a minha vida mudou completamente, né, como foi dito ali, né, no início na apresentação. Tudo girou em torno disso, né? Por quê? Porque eram vários exames, vários procedimentos, várias consultas médicas, mas assim, né, aquele sentimento de felicidade que eu tinha tido umas semanas antes, aquilo ali ficou apagado, né? Porque como é que eu podia ver o futuro se eu tinha tido uma notícia de uma doença que a gente sabe que é grave, né? Que às vezes não tem um bom prognóstico. Mas eu lembro muito bem de ter falado com o médico, né, que descobriu. Eu falei para ele, mas eu quero assumir a minha vaga. Ele falou, não, mas você vai assumir, né? Então, assim, também me trouxe uma esperança, né? Enfim. Aí eu acabei, né, fazendo esse tratamento, né, que todo mundo que já conhece alguém, né, enfim, que já passou por isso, sabe o quão agressivo é, né? Um tratamento muito intenso, um tratamento que Você exige conseguiu fazer na muito. sua cidade ou teve que mudar? Não, daí eu tive que para voltar para, na verdade eu continuei morando em Penha, mas eu ia para tudo para Joinville para fazer esses procedimentos, né? Na época até tinham comentado comigo, por que vocês não voltam para Joinville? Eu falei, não, porque Penha é minha terapia também, porque assim, aqui é praia, aqui é uma cidade tranquila, então eu decidi fazer o tratamento lá, mas acabei ficando em Penha. Então eram muitas indas e vindas, eram muitos sangues coletados, muitas, né? Todo mundo sabe que é um tratamento bem pesado, né? A quimioterapia, realmente, vários efeitos colaterais, como todo mundo tem, né? Enfim, aí quando eu terminei a quimio, eu sempre estava pedindo, né, a Deus eu queria ter a oportunidade de assumir, né, essa vaga e, enfim. Aí eu sempre rezava para que não me chamasse durante esse período, porque eu não ia ter condições físicas e nem emocionais de assumir naquele momento, né? Foi aí que eu terminei a quimioterapia e logo me chamaram. Só que eu ainda tinha um longo caminho pela frente de tratamento, mas eu estava preparada, né? Digamos, eu estava disposta a enfrentar, né, e assumir a vaga mesmo diante, né, do tratamento que ainda tinha. Então eu ia fazer a cirurgia,
eu acabei pedindo, então, para que eu tivesse os 30 dias que a gente tem de direito antes de assumir, né? Pedi os 30 dias, daí eu fiz a minha recuperação cirúrgica nesse período e voltei, né? E daí assumi a minha vaga, ainda com algumas situações de pós-operatório ali, mas consegui assumir. Assumi, fiquei feliz, né, em estar trabalhando, né, mesmo fazendo tratamento. Eu teria, né, a oportunidade digamos, de não trabalhar nesse período, né, tratamento, mas eu fiz questão de trabalhar até para ocupar a cabeça, né, a gente servia o outro também, né, era importante. Então, eu comecei a trabalhar e fazia radioterapia no período da tarde, todos os dias, né, durante 25 idas lá. Aí, quando eu terminei a radioterapia, foi aí que eu comecei a quimioterapia oral ainda. É um tratamento bem longo mesmo, né? Cada caso é um caso, mas o meu caso era esse. Então, eu tinha que tomar 7 comprimidos por dia, né? De uma medicação super forte, durante ainda uns 6 meses, mais ou menos. E nesse período eu continuei trabalhando, né? Continuei Como é que trabalhando estava o normal. seu mental nessa época? Você tem uma filha, imagino, uma filha pequena, Isso, e o maior medo de todo pai, toda mãe é com deixar os certeza, filhos. Gabriel. Então, eu Com imagino que esse era o seu certeza. maior medo, né? Deixar a Assim, sua filha. a primeira coisa quando veio a notícia foi pensar nela. A primeira noite eu não dormi, eu fiquei do lado dela, ali deitada, e eu pedi para Deus que me desse a oportunidade de vê-la crescer, né? Assim, né? Que ele me deixasse mais um tempo por aqui ainda, né? Que eu queria ter essa oportunidade, e hoje, assim, né? Na época ela tinha 7 anos, ela está com 10. Todas as oportunidades que eu tenho de estar com ela, que ela vem, que ela me abraça, que a gente está em algum momento, eu agradeço muito por isso, sabe? Por eu estar tendo a chance, né? São 3 anos a mais que eu estou com ela e do desenvolvimento dela, né? Então, assim, isso realmente é uma situação que a gente não tem como, né? Não tem como não pensar, né? Foi a primeira coisa e, assim, o que mais me motivou também a vencer. Com certeza ela tem um grande papel aí. Quanto tempo durou esse tratamento todo? Então, cerca de 1 ano e meio. Mas tem mais, tá? Essa daí é só a primeira parte. Então, assim, durou 1 ano e meio, mais ou menos, né? E eu estava na área da saúde, né, em Penha, mas eu gostaria, né, eu queria mudar para outra área, porque assim, a área da saúde é uma área pesada, né, assim, querendo ou não, né, trabalha com doença, a gente ia nos domicílios e tal. E como eu tinha passado por isso, né, recentemente, eu gostaria de estar mudando de área para pegar uma área um pouco mais leve, psicologicamente falando, né? E o meu tratamento todo ali, principalmente a quimioterapia oral, ela me fez ficar muito desfocada, com perdas de memória. Era uma das consequências que tinha mesmo, né? Dos efeitos colaterais. Inclusive, eu havia falado com a minha médica e ela disse assim: Vanessa, tu vai ter que fazer alguma atividade, palavra cruzada e tal, para exercitar, porque eu já perdi um pouco a noção de algumas coisas. Assim, ia guardar uma coisa num lugar e né, eu acabava me esquecendo, alguma situação assim. E daí, quando eu estava nessa questão de mudar de área, apareceu daí o concurso, né, da Secretaria de Educação. Só que eu tinha recém feito tratamento, eu tinha, né, tava com essa questão de memória, eu falei, e agora, né? E eu falei, não, eu vou fazer, eu vou exercitar minha memória estudando para este concurso. E assim, e também outra coincidência ou não, como eu já disse antes, né? Esse edital ele saiu exatamente na segunda-feira, que foi após, né, eu ter terminado o último remédio que eu tomei. Esse último remédio que eu tomei para o tratamento de câncer foi um dia antes de sair esse edital. Então, assim, para mim também eu vi como uma oportunidade. Não pode ser coincidência. É para mim, eu vou assumir, eu vou estudar, mesmo com todas as limitações, né? Memória, o que tiver, não importa. Eu vou dar o máximo, né? E foi isso que aconteceu. Eu fiz, né? Primeiro dia do edital, eu já separei o material, já fui atrás das aulas de novo, né? Todas as aulas que eu tinha visto. Matemática era uma disciplina que não tinha tido no outro, né? Na outra prova, eu tive que partir do zero, que eu não lembrava mais nada mesmo, né? Peguei material, falei, vamos estudar isso aqui, vamos pegar vídeo. Fazia, via vídeo, pegava o exercício, não conseguia fazer. E assim eu fui até que um dia eu peguei, agora eu consigo fazer, então, né? Vamos para outra matéria. E realmente daí eu estudei muito, né? Assim, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Eu assumi as vagas porque eu estudei mesmo, né?
Para essa prova eu me dediquei mais ainda, porque para mim seria uma superação ainda maior, né? Então, assim, às vezes eu acordava às 4 da manhã para estudar, porque eu sabia que meu dia ia ser corrido, porque nessa época eu já estava trabalhando, né? Eu continuava trabalhando na Secretaria de Saúde, e daí teria que estudar ainda para o outro concurso, né? Então eu acordava às 4 da manhã, eu ia dormir tarde. Todo o tempo eu vivi aulas, né? Era fone de ouvido, né? Tava indo para os médicos, porque o paciente oncológico ele não tem paz, né? Ele fica sendo acompanhado por um longo Sim. tempo, né? Então a gente vai no médico sempre, né? Faz exame sempre, mas o que é bom, né? Para ajudar, né? Em todo o processo. Mas então essas idas minhas para Joinville, eu ia ouvindo né, aulas, eu estava na cozinha preparando alguma coisa, a TV estava ligada, eu vivi isso, eu vivia, né, o tempo todo ouvindo alguma coisa que, né, fosse o mínimo que fosse para que eu pudesse, né, captar alguma situação, né, alguma informação a mais que pudesse contribuir para a minha aprovação. Também teve uma situação bem legal que eu fiz, que eu até comentei ali, que tinha uma amiga minha que também estava, né, fazendo concurso ali também para outra área, e a gente teve a ideia de trocar as informações do dia, a gente gravava áudios, né, assim, ao final eu estudava alguma situação específica e passava para ela o que eu tinha aprendido com aquilo. Atualidades, a gente falava, e a gente se divertia muito dessa forma também. Era um resumão do dia, né? E a gente compartilhava isso também. Foi uma estratégia também que a gente usou e que acabou dando certo, né? Então, eu fui daí fazer essa prova, né? Mais confiante, assim, do que antes, por ser a segunda prova, mas também com aquela situação de que será que deu certo, né? Depois de tudo que eu já passei, será que, né? Como é que vai ser? E a prova em si, né, no momento lá que eu fiz a prova, eu achei assim uma prova não é difícil, ela estava diferente do que eu imaginava, né, principalmente com o assunto relacionado à nutrição mesmo. Me pegou de surpresa em algumas questões, eu saí bem assim, né, como é que eu posso dizer assim, chateada até, porque eu tinha estudado tanto outras coisas e aquilo, né, acabou não sendo assim o que eu tinha estudado. Mas pelo visto também as outras nutricionistas também não estudaram muito aquele assunto em si. E daí realmente daí foi muito mais emocionante, porque quando eu recebi o resultado, né, que eu tinha sido classificado, né, não, aqui não é um número muito grande de concorrentes, eram 80 nutricionistas, mas pensar que entre essas 80 eu fui a primeira colocada, tendo passado por tudo que eu passei, né, assim, realmente foi muito gratificante, né? Isso para mim realmente é um orgulho, né, que eu tenho de mim mesma, né, de tudo, da minha história, enfim. E é isso, assim. É. Eu imagino que para você foi uma fase muito cansativa, porque você trabalhava, tinha as demandas da casa, estudava muito e ainda estava com aquele E, pós-tratamento, né, que fazia com que você ficasse mais cansada naturalmente. com certeza. Como é que você lidava com isso? Já é cansativo estudar para concurso, imagina essas condições. Eu me considero assim uma pessoa muito determinada, sabe? Assim, e eu não me deixo, acho que me abalar tanto por algumas situações. Então, assim, estava cansativo, mas eu ia lá e queria fazer com que acontecesse, né? Eu sempre procurei durante todo o tratamento dessa forma, assim, ele queria me derrubar, a doença queria me derrubar e eu estava me levantando, sabe? Assim, então, nos dias bons eu fazia quase tudo normal, né? Mesmo passando mal, porque eu não queria, né, me entregar, digamos assim, de que eu estava doente, eu sabia, eu fazia todo o tratamento, né? Tudo certinho como tinha que fazer. Mas assim, eu nunca quis me entregar. Então, esse também era uma situação que eu fazia. Não, eu vou dar conta, eu vou conseguir por pouco tempo, né? Porque, querendo ou não, foi cerca de uns 3 meses entre o edital e a prova, acho que um pouquinho mais até, mas assim, é por um tempo determinado, e de repente vai ser, né? Isso que vai fazer a diferença para mim, e de fato foi, né? E se for pensar assim, né, Gabriel, se hoje eu estou numa vaga, né, que eu conquistei, né, independente do meu histórico de saúde, porque assim, hoje o mercado também acaba olhando essa questão, né, se teu histórico de saúde, enfim, embora eu não falte nunca, né, quase praticamente nunca para fazer os exames e tal, eu sempre consigo conciliar, mas há essa situação, né, que às vezes o empregador pode pensar, né, mas ali não, ali eu não tive isso, mesmo com o meu histórico de saúde recente, fazendo tratamento, a vaga foi conquistada por mim.
Então, isso para mim, assim, realmente foi muito, né, digamos, compensou muito, né, todo esse esforço, né. E você está realizada na Secretaria de Educação? Sim, não, com certeza, ali é uma outra área, né, é uma área diferente, trabalhar com as crianças, e eu penso muito, assim, que eu já falo para as pessoas que essa vaga, eu acredito muito, assim, que ela foi feita para mim. Ela foi feita especialmente para mim, porque não existia esse núcleo no qual eu faço parte, né, um núcleo multidisciplinar, e ele surgiu, né, o edital ali surgiu, o concurso, né, para essa vaga, né, abriu uma vaga para nutricionista, e eu sou, né, essa nutricionista dessa vaga. Então, assim, essa história de superação, de fé e tudo, eu acho que também tem essa questão que eu digo que essa vaga é minha, por isso que eu tenho que valorizar muito ela. Nos 2 concursos que você fez, você foi aprovada em primeiro lugar. Você sempre foi boa aluna ou Eu isso sempre é um histórico precisei mais recente? eu sempre precisei estudar, assim, não é aquela aluna que acha que, né, aprende tudo muito rápido, não, eu sempre me dediquei muito, né. Uma, né, assim, uma grande vantagem, talvez, na área específica, é por eu ter já sido professora também, né. Então, quando você ensina alguém, você aprende muito mais, né. Então, eu acho que talvez essa parte, mais as demais áreas, matemática, como eu falei, eu parti do zero. Peguei a aula lá, divisão proporcional, não faço nem ideia como é que se faz, né? Como é que se fazia. Fui lá e peguei a aula, como é que se faz, pegava exercício. Não, eu estudei muito mesmo, muito. Não vou dizer assim, não, né, por inteligência, digamos, só inteligência. Não, realmente é dedicação. Extremamente, né, dedicada àquilo ali. E determinada. Vanessa, primeiro, parabéns pela história, pela superação. É sempre uma inspiração conversar com alunas como você. Qual conselho você daria para quem está nos acompanhando, possivelmente passando por um momento difícil, seja a questão de saúde, a questão econômica, a questão familiar, e com isso talvez se questionando se é possível ser aprovado em um concurso, se é possível mudar de vida, e talvez pensando em desistir. Qual conselho você daria para essa pessoa ser imparável como você foi e é na sua jornada? Eu digo para não desistir, que nenhum momento ruim é para sempre, né? Isso eu sou muito prova disso. Eu tive momentos muito ruins, mas hoje eu sou uma pessoa, graças a Deus, saudável, né? Faz já mais de quase 2 anos já que eu não tomo nenhuma medicação, né? Então, assim, nenhum momento é para sempre. Então, assim, ruim é para sempre. Então, a gente tem que ter fé, né? Tem que acreditar na gente, que a gente é capaz, né? O nosso corpo, a nossa mente é capaz de várias, né, coisas, desde que a gente acredite, né, acredite nela, né, no nossa cabeça, no nosso corpo. Vanessa, muito obrigado pela conversa, pelo seu tempo, parabéns mais uma vez pela história e muito sucesso aí no novo cargo e na nova vida aí, né? Já tem um tempo, né, na nova vida aí, na nova cidade. Com certeza. Eu que agradeço, tá? E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, deixe o seu comentário, que assine nosso canal, clique aí nas notificações, clique aí no sininho para receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui, todos os conteúdos que lançamos por aqui semanalmente há quase 6 anos. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista imparável para você. Até a próxima, fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas, toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.